Flamengo acaba de anunciar a Betano como patrocinadora master. Então não é Sporting Bet, graças a Deus. Fala rapaziada, chegando para mais um vídeo aqui no canal. Flamengo bateu o Internacional no placar de 3-1 ontem à noite e segue líder. E tem mais, hein? Flamengo fecha patrocínio gigantesco no futebol brasileiro, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso e a repercussão dos rivais. Rivais apavorados com o Flamengo, que agora vai estampar Betano no patrocinador Master. É isso aí. Mas vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Uma atuação, um passeio, né? Um passeio. Flamengo, depois dos 15 minutos, fez um jogo treino ontem lá no Beira-Rio. E muitos, né, colorados, né, estão aí repercutindo, falando muito sobre esse jogo, que o Inter colocou os reservas e realmente o Inter foi com as reservas para cima do Flamengo e tomou a pior, cara. Tomou a pior. O Roger Machado depositou as fichas, todas as fichas, na Libertadores e pode aí, né, ter tomado um revés. Pode ser que o Roger Machado, a estratégia dele, pode ser que não foi uma boa coisa não. Por que eu tô falando isso, cara? Porque a gente vem conversando, vem analisando esse jogo de quarta-feira pela Libertadores, que é o seguinte, o Flamengo, ele controla o jogo, né? E também tem um contra-ataque muito forte. Então, como o Flamengo jogou lá no Maracanã, conseguiu 1-0, poderia ter ampliado mais o placar, mas o Flamengo conseguiu, né, 1-0 jogando de que forma no primeiro tempo? Sufocando. O Internacional não viu a cor da bola no primeiro tempo. E para esse jogo de quarta-feira, pode ser que aconteça a mesma coisa. Se caso acontecer o contrário, o Internacional ir para cima, tem o contra-ataque do Flamengo, que também é muito forte. Então, assim, ao meu ver, o Roger Machado tem um grande problema na mão, porque o Flamengo, ele conduz o jogo e também é reativo. Então, fica uma situação bem complicada para o Roger Machado, para o Internacional. E esse jogo de ontem, cara, eu acredito que serviu de lição para os dois lados. Para os dois lados. Para o Internacional, a derrota sempre tem lições a ser aprendidas. E para o Flamengo também. Eu acredito que teve lições a ser aprendidas. Porque, como eu estou falando, o Flamengo tem esse jogo, né, de domínio. Mas se o Internacional vier para o primeiro tempo, já pressionando, eu acredito que vai ser muito bom para o Flamengo. Eu acredito. Claro, sem tomar gols, né, gente? Logicamente. Porque o contra-ataque do Flamengo vai estar escancarado. Escancarado. Porque eles vão partir para cima e aí pode ser que o Flamengo se aproveite de uma bola no contra-ataque e faça o gol, que pode ser um balde de água fria aí para o Internacional. E do contrário também, Flamengo com a bola pressiona e pode também fazer os gols. Então assim, Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue na liderança, muito bem, obrigado. Botafogo ganhou ontem, né? Com um pênaltizinho aí, né, contra o Botafogo que não foi marcado, enfim, né? É complicado a arbitragem brasileira. E hoje tem o Cruzeiro, que joga com o Mirassol fora de casa, né? Esse jogo é bem complicado para o Cruzeiro, mas fato é que o Flamengo segue com alguns pontos na frente no Campeonato Brasileiro. E ó, falando agora de patrocínio Master, o Flamengo que soltou uma nota, né, que ia anunciar hoje quem seria o novo patrocinador Master do Flamengo para estampar no lugar da Pixbet a nova patrocinadora. E foi escolhida. A Betano ofereceu 250 milhões de reais fixos. O que isso quer dizer?
que sem adicionais, o Flamengo vai receber isso, 250 milhões, que já é um grande patrocínio. Para você ter noção, é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro e um dos 10 maiores do mundo. É isso aí. Flamengo ocupa a 9ª colocação em quesito patrocínio Master mundial. E além dos adicionais, pode chegar aí a casa de 270 milhões de reais ou até mesmo passar disso. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. E os rivais estão se mordendo. Eu vou botar uns trechinhos aqui dos rivais aí falando sobre esse novo patrocínio do Mengão que, cara, tá todo mundo aí com dor de cotovelo. Se liga só no que os rivais falaram do patrocínio. Teve gente aí até que falou assim, poxa, a Betano patrocina o Flamengo, também patrocina o Campeonato Brasileiro, a CBF. Tem treta aí, hein? Olha só no que eles falaram, se liga. Desde quando que isso aqui é permitido, gente? A CBF e o Flamengo já perderam a vergonha, né? Nem deixa tudo escancarado, faz na cara de todo mundo e tão nem aí. Como que o patrocinador master do Flamengo, que vai ficar estampado na camisa do Flamengo, é o dono do Campeonato Brasileiro? Como é que o Flamengo vai ser patrocinado pela Betano no Brasileirão Betano? Eu tenho certeza que tem coisa na lei que proíbe isso aí de acontecer. E a CBF, o Flamengo estão nem aí. Eles estão escancarando já, estão nem aí para mais nada. E ainda, eu não tenho certeza, mas acho que o negócio lá do Bruno Henrique foi... Flamengo acaba de anunciar a Betano como patrocinadora master. Então não é Sporting Bet, graças a Deus. O Flamengo anunciou o maior patrocínio do futebol brasileiro. Tô lendo aqui a notícia junto com vocês. Betano venceu a concorrência para ser a nova patrocinadora master do Flamengo e os valores superam os 250 milhões de reais por temporada. Além de bonificações e tal. Rapaz... E evidente que não tem nenhuma regra, né, que impeça a mesma patrocinadora de ser o nome da competição, né? Porque senão o Flamengo não teria feito um contrato porque o Campeonato Brasileiro chama Brasileirão Betano. A Copa do Brasil chama Copa do Brasil Betano. Diretoria, o Flamengo anunciou hoje mais um patrocínio milionário, mudando a percepção, os valores e as cotas do futebol brasileiro. O Flamengo é, evidentemente, a referência financeira de mercados desse tipo publicitário. Todos os outros mercados são variáveis que o Flamengo... Tá aí, rapaziada, pequenos cortes aí dos rivais comentando sobre esse novo patrocínio do Flamengo que gira em torno de 250 milhões de reais. Cara, então todo mundo mordendo as costas e gritando de decepção com esse novo patrocínio do Flamengo. Olha, gigantesco, gigantesco o que o Flamengo faz. Realmente, financeiramente, cara, tá nadando de braçadas com os outros, na frente dos outros clubes aqui no Brasil e na América do Sul. E também na Europa, porque em patrocínio volto a dizer, é o 9º, tá entre os 10 primeiros mais bem pagos com patrocínio master. E ó, eu quero saber, hein, esse jogo de quarta, o que você está esperando para esse jogo de quarta? Logicamente que o torcedor flamenguista, ele espera sempre a vitória. E eu acredito também que ela vai vir, tá? Eu acredito que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come para o Internacional. Como eu falei no início, se o Internacional for para cima, o Flamengo tem um contra-ataque fortíssimo. E a zaga do Flamengo, convenhamos, tem hora que entrega a paçoca, mas é muito forte. E se o Internacional esperar o Flamengo, para mim vai ser pior ainda, porque o Flamengo vai sufocar e vai, com certeza, se o pé estiver calibrado, né, como esteve ontem, vai fazer o gol. E aí, cara, vai ser um balde de água fria para o Internacional. Quero saber de você, deixa o seu comentário,
aquele like, me ajuda aqui, estamos começando esse novo canal, nesse novo formato. Deixe seu like, se inscreva, compartilha e eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!